Marcos capítulo 3, verso 7 em diante, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para ensinar, a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo de estudo bíblico, pedimos a iluminação do Teu Espírito na compreensão desse texto, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga ensinamentos e nos ajude, ó Deus, a aplicá-los à nossa vida, à realidade da nossa igreja, a fim de que possamos, ó Deus, edificados por Sua palavra, glorificar o Teu nome com as nossas atitudes. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Minha cola saiu fora da ordem aqui. Muito bem, irmãos, o texto de hoje é um texto bastante conhecido. Jesus se aparta da multidão, depois ele caminha com a multidão ao monte, mais para junto dele os seus discípulos, e mais especificamente no meio dos seus discípulos, ele separa 12 e os chama de apóstolos. Esse é o texto sobre o qual nós estaremos estudando hoje. Contudo, como sempre fazemos, para dar o contexto, gostaria de recapitular algumas das conclusões que nós chegamos na nossa última exposição, quando Jesus, mais uma vez, em Cafarnaum, cura um homem da mão ressequida. E alguns ensinamentos nós podemos extrair do texto. O primeiro deles é que uma má compreensão do texto sagrado, da palavra de Deus, pode produzir uma falsa religião. Essa conclusão advém da maneira que os escribas e fariseus interpretaram a lei e acabaram, por conta disso, instituindo uma nova confissão de fé, diferente daquela que Deus havia estabelecido, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, por razões óbvias. Isso nos traz o ensinamento, irmãos, de que é necessário estudar a palavra de Deus, mas é necessário fazer isso com zelo. É necessário nos esvaziar de nós mesmos para não carregarmos pressupostos pessoais, culturais, sociais para o texto bíblico. Dentro da teologia nós chamamos isso de exegese. E é diferente de exegese. Exegese é o estudo detalhado do texto, que envolve análise do contexto, tradução, aplicação, compreensão do autor, do tempo, da cultura. Todos esses aspectos estão contidos num exame exegético, e é isso que nós buscamos todas as vezes que nós preparamos algum estudo ou pregação. Mas existe também algo que é chamado de exegese. É quando o intérprete bíblico ele carrega pressupostos pessoais ou temporais para o texto bíblico. A ideia é a seguinte: eu já sei o que eu vou pregar, eu preciso de um texto para ser base disso.
É você forçar o texto bíblico a dizer aquilo que o autor bíblico não se propôs a dizer. E aí, irmãos, nascem as mais diversas heresias. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Assim como ressaltamos na semana passada, é verdade aquela fala, aquele pensamento de que a Bíblia, embora seja a palavra de Deus para nós, se mal utilizada, torna-se a mãe de todas as heresias. Em nome de Deus, fariseus impuseram uma lei que não vinha de Deus. Em nome de Deus, homens travaram guerras santas. Em nome de Deus, a igreja perseguiu e foi perseguida. Em nome de Deus, muitas coisas que não são compreendidas na mensagem do Evangelho foram praticadas. Por quê? Porque tiveram uma falsa interpretação, uma falsa compreensão do texto sagrado. Preciso dizer, às vezes isso advém de ignorância. E aqui ignorância não é burrice, não. Ignorância é falta de preparo mesmo. É dificuldade que todos nós temos para examinar o texto, considerar todas as nuances que esse texto envolve. Outra é quando esta alteração, adulteração e má compreensão advém de uma maneira dolosa para a manipulação. Seja como for, estejamos atentos. Em segundo lugar, Jesus foi rejeitado pelos religiosos, não porque ele quebrou a lei de Deus, e é por isso que destaquei em vermelho, lei, porque o tempo todo os fariseus estão tratando de uma lei que não é necessariamente a lei de Deus, mas a lei que eles criaram como se fosse a lei de Deus. E nós temos falado muito a respeito do Talmud, porque Jesus, com as suas falas e atitudes muito bem destacadas e delineadas por Marcos, ele revelou a hipocrisia do coração daqueles religiosos. Em segundo lugar, terceiro lugar, melhor dizendo, precisamos cultivar uma justa indignação contra tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Irmão, sabe essa teologia do não julgueis o ungido de Deus? Irmãos, isso não é bíblico, não. Nós precisamos julgar as coisas que acontecem aqui e fora daqui. Mas qual é o crivo desse julgamento? Qual é o balizador, o cânon, o limite que nós utilizamos para fazer tal julgamento? A palavra de Deus. E Paulo, ele defende esta ideia, esta concepção de que é necessário examinar aquilo que se recebe como ensinamento à luz da palavra de Deus, quando ele faz um contraste entre os crentes de Tessalônica e os de Beré, dizendo, olha, os de Beré eram mais nobres, porque eles conferiam na palavra de Deus se isso era assim mesmo. Assim como nós hoje, como igreja, precisamos ouvir, examinar, reter e viver. Por isso, a importância de conhecermos a palavra de Deus. Por fim, concluímos que é necessário cuidar do nosso coração, para que não tenhamos o nosso coração endurecido por uma série de motivações alheias à palavra de Deus, como foi o caso dos fariseus. Eles foram testemunhas oculares de fatos extraordinários, não comuns à humanidade. Irmãos, o céu se rasga, uma voz do céu vindica a autoridade de Cristo. Um profeta daquele tempo anuncia a vinda de alguém que seria superior a ele, em cumprimento às profecias que aqueles religiosos conheciam. Aqueles homens presenciam a cura de pessoas comuns da sociedade. Não se trata de curas televisivas, onde muitas vezes se descobrem fraudes, aleijados que nunca tiveram problemas, coxos que nunca estiveram numa cadeira de rodas, cegos que nunca foram cegos, mas as curas operadas por Jesus aconteciam no meio da comunidade, pessoas conhecidas, pessoas que eram identificadas e facilmente identificáveis. Mas a despeito disso, eles decidiram no coração, pela dureza do seu próprio coração, buscar falha em Jesus, ao invés de se dobrar ao senhorio de Cristo. Este é o pano de fundo para o texto que segue. E nós então entramos na passagem que nós acabamos de ler. Irmãos, a questão aqui é o seguinte:
Jesus havia se tornado famoso naquele tempo. Porque pense, onde Jesus vai, ele vai aglutinando pessoas, por interesses os mais diversos. Já vimos aqui o interesse dos fariseus e escribas em tentar tirar Jesus de cena. Vimos aqui também que existiam os herodianos, como que infiltrados do Império Romano, para saber se Jesus seria uma ameaça social ou qualquer coisa do tipo. Estou inferindo isso. Nós vemos aqui o interesse das pessoas que tinham alguma moléstia física, pessoas que tinham algum tipo de deformidade, como o homem da mão ressequida, que recebeu isso ao longo da vida, outros paralíticos, coxos, lunáticos, como vimos nos sinóticos, pessoas que tinham problemas mentais e que foram curados por Jesus. Vimos também os próprios demônios se rendendo ao senhorio do Filho do Homem, Jesus Cristo encarnado. Então a fama de Jesus corria. Irmão, se foi assim naquele tempo, imagine se tivesse WhatsApp, Instagram, o povo tirando selfie com Jesus. Olha aqui, acabei de ver, presenciei aqui, o coxo andou. Imagine, irmãos, ia congestionar aquele lugar do globo. Mas a despeito de não haver naquele tempo esses meios de comunicação, irmãos, o boca a boca funciona. Já tinha os fofoqueiros naquele tempo, que espalhavam coisas boas de Jesus, coisas nem tão boas assim, como o caso dos fariseus, de sorte que a fama de Jesus crescia, e onde ele ia, uma grande multidão estava sempre presente com ele, a ponto de, em determinados momentos, Jesus se apartar da multidão. Irmão, sabe aquela sensação de sufocamento? Sabe aquela sensação de que as pessoas estão ao mesmo tempo querendo a mesma coisa? E o texto nos diz que as pessoas procuravam ter Jesus como quem está desesperado para tocar nele, porque milagres aconteciam. E aí o texto começa dizendo que Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar. Aqui a menção, eles lembram que é onde eles estavam? Eles estavam em Cafarnaum, na Galileia, e Jesus volta para aquele lugar onde ele chamou os primeiros discípulos. E a partir deste momento serão chamados apóstolos. E Jesus vai para lá. Trata-se do mar da Galileia. E o texto diz que naquela região as pessoas da própria Galileia iam até Jesus, e o destaque é uma grande multidão. A gente pode dizer, grande multidão parece uma redundância, não é? Mas aqui a ideia de Marcos é exprimir que não tratava-se de um mero ajuntamento, mas eram muitas pessoas, como quem não consegue mensurar exatamente a quantidade dessas pessoas. E a questão é que não era apenas os da Judéia. O texto nos diz que vieram também o povo de Jerusalém, que estava bem mais ao sul, da Idumeia, que já era no entorno, no oeste. Nós vimos também da além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom. Irmãos, agora aqui a gente está falando de um povo que caminhou muito tempo para ver Jesus. Muito, ao extremo norte. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos terem uma ideia da jornada destes crentes, que vieram de Jerusalém do sul, e dos crentes, né? Dessa multidão que vieram de Jerusalém, que estava no sul, e dos de Tiro e Sidom, que vieram do norte, a ponto de que juntos formavam de novo. Ele repete, uma grande multidão, sabendo quantas coisas ele fazia, e vieram ter com ele. A ideia aqui de Marcos é justamente destacar que Jesus tornava-se, a fama dele tornava-se cada vez maior, e isso atraía a atenção das pessoas, a ponto de viajarem muitas distâncias para ver Jesus. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? O que nós somos capazes de fazer para alcançar algo que nós desejamos? Até que ponto existe disposição do nosso coração para buscarmos receber algo que nós tensionamos? Por exemplo, na semana que vem, querendo Deus, com sucesso, a nossa querida irmã Edir, minha mãe, será operada. A gente vai andar quase 400 quilômetros para levar ela no hospital de referência, para um médico que já cuidou, é referência. E por que a gente faz isso?
Porque entendemos que aquele é um especialista que cuida disso e a probabilidade de ter sucesso é muito maior do que se nós fizéssemos o procedimento com alguém não da área. É interessante, irmãos, como em casos de enfermidade nós estamos dispostos a muitas coisas. Existem pessoas que trabalham tanto, mais tanto, mais tanto, para ajuntar e sempre ajuntar mais. Eles desejam acumular. E o fato de trabalhar e ganhar dinheiro não tem problema nenhum. O problema é quando há sacrifício, por exemplo, de coisas que são mais valiosas do que o poder e o dinheiro, como a família, como a própria saúde. E é interessante como nestes casos, estas pessoas abastadas de riquezas, depois que são acometidas de algum tipo de enfermidade, ou quem sabe algum tipo de problema familiar, se revelam completamente dispostas a abrir mão de tudo que for a motivação da sua vida para ter coisas que tinham antes. Saúde física, mental, emocional, quem sabe espiritual, e bom relacionamento na família. Fato é que aquelas pessoas andavam longas distâncias. Eu sei, e nem foi a minha pretensão que os irmãos conseguissem ler o que está aqui. Mas eu coloquei um fixador aqui para os irmãos saberem onde Jesus estava. Nesse mapa que compreende aqui as terras que são aqui mencionadas, Jesus está aqui, e esse azulzinho é o Mar da Galileia. O texto nos diz que de cima vinham, ali, irmãos, é Sidom, embaixo de Sidom está Tiro. Então eu sei que olhando assim parece uma distância pequena, mas considere ser este um mapa panorâmico, irmãos. Nós estamos tratando de uma distância imensamente grande até chegar a Cafarnaum, onde Jesus estava. E perceba que estas pessoas ouviram falar de Jesus ali, distante de onde ele estava. A região onde Jesus estava, a Idumeia, aí embaixo Decápolis, toda essa região, já um pouco mais populosa, porque haviam muitos outros povoados. E aqui, pelo mapa, fica fácil entender quando Jesus fez menção de não voltar para Cafarnaum, mas dirigir-se a outros povoados. A razão é muito simples. Esta região toda era muito povoada. Uma das motivações era a própria topografia e a riqueza do Mar da Galileia, que provia recursos necessários para a subsistência do povo. É interessante observar também que não se trata apenas de uma migração que vem do norte. Aqui embaixo, se tivéssemos que fazer uma dimensão, eu vou fazer isso agora, se encontra a Judéia e Jerusalém. Irmãos, percebam, toda esta área foi abrangida pelo ministério de Jesus, pelo boca a boca. As pessoas estavam dispostas a conhecer Jesus, a ouvir a sua mensagem, a serem curados por ele, estavam dispostas a caminhar longas distâncias. Olhem, irmãos, onde ficava a Judéia? Fica, né? A Judéia, e onde está Jerusalém. E lembre-se, aqui é onde Jesus estava. Eu coloquei 2 mapas porque era impossível trazer num só Sidom, Tiro e a Judéia e Jerusalém. Tamanha era a distância e a fama de Jesus. Por que isso aqui é importante para nós? Nós tenhamos esta visão aqui, para que nós consigamos entender as atitudes de Jesus a partir desta multidão. Não se trata de um mero ajuntamento organizado de pessoas. Muitas pessoas estavam ali, com interesses distintos, irmãos. Não se tratavam de um tanto de crente. A gente tem dificuldade de organizar crente quando a multidão é grande. Quem aqui já foi em grandes acampamentos? Irmãos, a gente precisa estabelecer lideranças em grupos. Quem aqui já foi no Betel, uma grande quantidade foi, né? 400 pessoas, a cada 15 tinha um líder. Porque senão a gente não conseguia reunir todo mundo. A gente não conseguia fazer todo mundo ficar quieto para ouvir. A gente não conseguia dissipar todo mundo. A gente não conseguia fazer o pessoal almoçar, dormir, etc. Por quê? Porque é difícil lidar com uma multiplicidade de pessoas, com interesses diferentes, embora o centro fosse Jesus. Embora o centro no acampamento, pelo menos eu quero crer assim, seja a pessoa e a obra de Cristo. Existem ali muitas motivações e distrações. É difícil. Imagine a situação de Jesus, porque embora tivesse com eles alguns mais experientes, nem tanto assim, é bom que se lembre, um pouco mais de um ano,
ficava difícil controlar aquelas pessoas. A igreja não havia sido instituída, portanto a liderança dos discípulos ainda não havia sido referendada por Cristo, embora eles fossem mais próximos de Jesus. E aí Jesus então toma algumas atitudes frente a essa multiplicidade de pessoas, de lugares distintos, ali só para marcar onde Jesus estava. Cafarnaum. Na verdade, Cafarnaum está um pouquinho mais para cá aqui, ó. Coloquei porque o mapa, se eu fosse ampliar muito, ele perdia a resolução. Vamos lá. Diante disso, Jesus toma uma atitude. E o texto nos diz, então, ou seja, considerando esta multidão, de lugares distintos, com interesses distintos, problemas distintos, Jesus chama os seus discípulos e recomenda a eles: compra um barquinho aí. Ele diz assim, vou ler o texto. Recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão. Ou seja, irmãos, nesse momento a integridade física de Jesus ali estava sendo ameaçada. Acompanhe. A fim de que não o comprimisse, de não espremesse Jesus ali no meio da multidão. Pois ele, por que a multidão fazia isso? Porque ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Eu sei que existem pensamentos e ideias a respeito do fato de Jesus várias vezes se utilizar do barco para pregar. Uma delas, que é defendida pelos técnicos de som, é que a probabilidade de Jesus conseguir falar com uma grande multidão se utilizando deste expediente era facilitada. No entanto, o que nós temos enquanto texto é que Jesus fez isso por causa da sua segurança física mesmo. O termo utilizado aqui para comprimir, e a ideia é essa mesmo, ó, comprimir, diz respeito a afligir e esmagar com violência. Irmãos, era como uma boiada desesperada por algo do seu interesse. Eles partiam para cima de Jesus, e aí não importava tanto se eu tivesse que pisar em cima de alguém, se fosse espremendo. Imagine essa situação. O termo aqui, comprimir, pode não nos traduzir a ideia original do autor, que é justamente esmagar com violência. Não é uma ideia de chegar perto de Jesus: Senhor, Vossa Excelência pode, por gentileza, olhar para o meu flagelo e me curar? Não! Deixa eu encostar nele, daqui sai poder. E aí a gente começa a entender a motivação daquela mulher, que há 12 anos estava enferma, e ela pensou: se eu apenas tocar nele, eu ficarei salvo. Já haviam feito isso, irmãos. Isso já estava acontecendo. E aí é interessante que Jesus então pede para os seus discípulos ou comprar ou alugar, providenciar um barquinho. Jesus não estava preocupado com luxo, não. Ele estava preocupado com segurança e mais do que isso, em atender a multidão. Porque Jesus poderia fazer o quê? Vou dar um perdido aqui. Não existe ordem para que eu possa fazer o que eu devo fazer. Jesus, irmãos, viu o desespero daquelas pessoas em estar com Ele, em receber aquilo que só Ele podia oferecer. Esta é a razão pela qual Ele não se ausentou simplesmente, como quem abandona os necessitados, aquelas pessoas que viajaram longas distâncias. Jesus, Ele apresenta uma solução para aquela situação, porque, em primeiro lugar, eles estavam comprimindo o mestre com violência. Frigo é o termo grego que foi traduzido por comprimir. E aí, nós temos um outro termo: arrojavam Jesus. Eu fiquei pensando, arrojar não é uma palavra que eu uso assim com muita frequência. Eu fiquei pensando, o que será que Marcos quis dizer com isso? Por isso, eu quis trazer o sentido original do termo, para que a gente entenda o que Marcos está dizendo aqui. Eptito quer dizer cair, lançar-se ou pressionar contra. Irmãos, aquelas pessoas estavam como um kamikaze. Eu vou até Jesus, ainda que eu tenha que me atirar nele, algo vai acontecer. Sabe o que isso denota, irmãos? Completo desespero e senso de necessidade. Perceba o contraste destas pessoas, do cidadão comum, do necessitado, do pecador, para com o religioso.
O religioso ficava de longe, esperando o momento de alguma maneira, forjar uma acusação contra Jesus. E eles olhavam aquilo tudo numa visão holística, numa visão mais ampla a respeito do que estava acontecendo. Não tinham como interesse a pessoa do mestre, os seus ensinamentos ou aquilo que ele fazia. Eles já se julgavam superiores. O que ele pode acrescentar àqueles que são doutores da lei? Nós somos profundos conhecedores do texto sagrado. Nós é que ditamos como a lei deve ser observada. Contraponto a isso, existe a multidão, que está disposta a fazer coisas, atitudes desesperadas, para ver Jesus, para estar com Jesus, para tocar em Jesus. Então este é o cenário que nos mostra como Jesus... perdi um pedaço da minha cola aqui. Como Jesus resolveu aquele dilema. E aí nós entendemos a razão pela qual, mais uma vez, grande multidão estava com Jesus. Lembre-se, irmãos, que onde Jesus estava, coisas aconteciam. E mais uma vez aqui, nós percebemos que, além das pessoas que estavam carentes de algum tipo de cura, além das pessoas que padeciam, estavam intencionalmente buscando Jesus, estavam também os espíritos imundos, pessoas que sofriam da possessão diabólica. É isso mesmo. E estes espíritos imundos se acusavam a si mesmos, prostravam-se em terra, clamavam: Senhor, o que tem o Senhor conosco? Nós sabemos que o Senhor é o santo homem de Deus, o Filho de Deus. E o texto nos diz, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante deles. Religiosos levantavam o rosto, como quem olha de cima para Jesus. Espíritos imundos prostravam-se diante do Mestre e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. O inferno, mais uma vez, vindica a autoridade de Jesus, a filiação de Jesus. E aí, irmãos, Jesus mais uma vez repreende aqueles espíritos imundos. Estou dançando aqui porque agora está doendo muito. Ele repreende. E é interessante como Jesus traz essa repreensão de forma veemente, de forma severa. Ele diz que, o texto diz que Jesus severamente advertiu eles para que eles não expusessem quem ele era. Jesus não admitiu que o inferno testificasse do seu senhorio. Sabe por quê, irmãos? Jesus não precisa de subterfúgios. O Evangelho não precisa de subterfúgios. Os profetas anunciavam Jesus. O último, João Batista, anunciava Jesus. Jesus anunciava a si mesmo. E era necessário que aquelas pessoas crescem quem Jesus era, por aquilo que o Mestre e as pessoas enviadas por Deus dissessem a seu respeito. Perceba, irmãos, que existe aqui uma correlação destes dois versos com o capítulo 1, verso 24. Eu trouxe o verso 24 aqui para a nossa análise, mas o verso 25 também. E esse verso diz assim, Marcos 1, 24: Que temos nós contigo? A situação é muito parecida. Jesus chega e o capeta não se aguenta. Os demônios exclamam: O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Eles sabem do seu futuro, sabem da sua condenação, só não sabem o tempo quando isso acontecerá. Bem sei que és o Santo de Deus. Perceba, irmãos, que não foi a primeira investida ou o primeiro reconhecimento dos espíritos imundos para o senhorio de Jesus e a declaração deles, embora gramaticalmente diferente, é semanticamente idêntica. O sentido é o mesmo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. Aqui tem como objetivo demonstrar quem era Jesus Cristo, o Nazareno. E aí, o verso 25 do capítulo 1, bem como o verso seguinte do texto que lemos, verso 12, são muito parecidos.
Porque lá Jesus está dizendo, fica quieto e vai embora. Ou seja, Jesus não admite que os demônios o anunciem como Filho de Deus. E aqui, mais uma vez, Marcos registra que Jesus adverte severamente. Jesus não faz pedido para os espíritos imundos. Jesus adverte severamente para que aqueles espíritos imundos não o anunciassem. Deus tem um plano para revelar-se àqueles que hão de ser salvos, para testemunhar do amor de Deus. E embora Deus pudesse se utilizar até mesmo deste expediente, ele decidiu fazê-lo pela sua igreja. E nós veremos como Jesus começa a formar este povo, não mais estritamente os judeus, mas uma igreja, a união daqueles que creem. Nós veremos isso um pouco mais adiante. E aí, nós chegamos então na parte onde Jesus, ele separa do meio da multidão de discípulos 12. E aqui é a primeira vez que os discípulos são chamados de apóstolos. O próprio Jesus, do meio daqueles que o seguiam, esses estavam com Jesus o tempo todo, viajando de lugares para lugares. Eles estavam interessados na mensagem de Jesus, no propósito de Jesus, embora na mente deles ainda não estivesse tão claro assim. Eles obedeceram o chamado de Jesus. E agora Jesus decide, por livre e soberana vontade. Não houve candidatura, embora eu imagino que alguns ali quisessem estar ou ser cada vez mais próximos de Jesus. Mas o texto nos diz que Jesus, ele subiu ao monte e ele escolheu aqueles que ele mesmo quis. Antes de falar um pouco a respeito do apostolado, quero fazer aqui abrir um parêntese para o fato do evangelista não citar que monte, né? A gente consegue identificar exatamente. Montes eram localidades e, portanto, tinham nomes. Existem muitos montes importantes na história do relato bíblico, mas aqui Marcos não faz menção de que monte seria, de que lugar era esse. A impressão que temos é que o autor bíblico infere que os seus leitores sabem de que monte se trata. E Jesus então sobe no monte. Que monte? Eles saberiam. E aí tudo nos leva a crer tratar-se do mesmo monte onde Jesus nos deu o melhor de todos os sermões, conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E nesse lugar, irmãos, nós percebemos que Jesus está ali para separar um pequeno grupo seleto de homens e enviá-los ao mundo com uma missão. O termo grego apóstolos significa simplesmente apóstolo, uma função específica. O sentido do termo recai sobre aquela pessoa que foi comissionado diretamente por Jesus. E, portanto, trata-se de alguém que foi ensinado pessoalmente por Jesus e enviado por Jesus para falar e fazer coisas sob a sua autoridade. Olhe para o texto, quando Jesus diz para que, ou com que autoridade esses apóstolos fariam o que fizeram. Então, verso 14, designou 12 para estarem com ele e para os ensinar. Olha só, qual era a função dos apóstolos? Para os ensinar a pregar e a exercer a autoridade para expelir demônios. Irmãos, é interessante, a gente pode pensar, mas espera aí, eles já não estavam com Jesus? Estavam. Jesus sobe ao monte e junto com Jesus vai os discípulos, muitas pessoas. Do meio desses muitos, é interessante, eu não sei se você já assistiu, acho que já, né? Algum filme que retrata essa seleção de Jesus, e é interessante como o filme, a dramaturgia nos mostra Jesus de frente para uma pequena multidão, e aí Jesus vai chamando as pessoas em uma como se chamasse para um pódio, sabe? Me chamou, eu vou. E aí o pessoal sai lá e vai ficando perto de Jesus. Eu acho que eles não mancavam assim não. E vai ficando perto de Jesus. E aí chamava o outro. E
ele sai. É engraçado como é que tinha essa percepção. E eu penso que é correto, irmãos. Porque quem não gostaria, e aqui a questão não é para estar junto com Jesus no sentido mais amplo, no sentido mais estrito da palavra. Seriam aqueles que partilhariam da mesa de Jesus. Imagine, irmãos, 70, 80, 100 pessoas. Seria impossível Jesus contar para eles coisas minuciosas a respeito da sua missão todos os dias. Seria muito difícil para essa multidão de discípulos entender exatamente quem era Jesus. Portanto, Jesus separa desta multiplicidade de discípulos um contingente de 12. Existe uma simbologia no 12 aqui, que pode ser vista, por exemplo, lá no livro de Apocalipse. E é interessante como Paulo ele faz menção de não ser um dos 12. E Paulo sabia disso. Paulo sabia. E em algum momento a gente vai estudar Apocalipse e a gente vai ver a simbologia desse 12 com novos céus e nova terra. E o reconhecimento de Paulo não ser um dos 12, mas o 13º e último deste colégio apostólico. Então, perceba, e eu já falei algumas vezes a respeito do lugar da mesa dentro da cultura judaica. A mesa era reservada para a instância mais íntima dos relacionamentos. Sentava-se à mesa na casa de um judeu, alguém que era muito querido, que havia um compartilhamento de vida. O que Jesus está fazendo neste momento, escolhendo, Jesus escolheu, apontando o dedo, fulano, fulano, fulano. Jesus está dizendo, vocês, eu quero que comam comigo. Vocês estarão mais próximos de mim. A vocês me revelarei neste momento, mais do que a qualquer outro que está junto conosco nesse momento. Então, o termo apóstolo significa dizer ou referir-se a alguém que foi chamado por Jesus, ensinado por Jesus, e pela história nós sabemos alguém que viu, esteve com Cristo ressurreto. Por isso eles são testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus. Mas, irmãos, existe aqui uma questão teológica em torno do termo apóstolo. E é por isso que eu coloquei o sentido estrito da palavra. Estritamente falando, na Bíblia, apóstolos referem-se aos 12. Aos 12 primeiros, aí cai o Judas Iscariotes, entra Matias. Ah, pastor, mas então quer dizer que Matias foi escolhido pelos homens. Você já leu o texto de Atos? Que diz que eles não escolheram, mas o Espírito que escolheu. E o termo ali, lançaram sortes, é na verdade uma forma de exprimir como Deus direcionou quem seria o sucessor de Judas. Ele estava ali, Matias estava ali, no entorno, mais longe. Mas depois da saída de Iscariotes, ele então é chamado na ação do Espírito Santo pela soberania de Deus, pela vontade soberana de Deus. E, fora esses 13, mais Paulo, chamado apóstolo dos gentios. Paulo foi chamado por quem? Na estrada para Damasco. E é interessante, irmãos, porque é o seguinte, Paulo não foi chamado por uma visão. É por isso que nós, e a gente vai concluir isso lá no final, afirmamos que no sentido estrito, não existem apóstolos modernos. Porque o crivo para a definição de quem é apóstolo, quem fala em nome de Deus, e aqui, irmãos, a ideia gramatical é o seguinte, o mais próximo de apóstolo que temos, numa linguagem moderna, seria a imagem de um procurador. O procurador é aquele que fala em nome de quem? E seguindo os poderes que lhe foram concedidos, eles falam em nome do seu signatário ali, da pessoa que detém o poder, da pessoa mesmo. E eles fazem e tomam atitudes como se fossem aquela pessoa, com os mesmos efeitos. Então, se nós tivéssemos que transportar a ideia de apóstolo no estrito senso, na compreensão mais estrita, seria como Jesus levantasse 12 e desse uma procuração para eles, com poderes específicos. Sabe o que é interessante, irmãos? Jesus não deu carta branca para os apóstolos. É por isso que a doutrina dos apóstolos foi por eles desenvolvida, mas na ação do Espírito Santo havia limites. Não se trata da vontade humana manifesta nos escritos apostólicos, no seu testemunho.
Jesus deu a procuração, ensinando-os a pregar, e aí a gente vai ver como Jesus os comissiona, os envia, apresenta para eles a missão. E é este o poder deles, é até aí que eles podem ir. Então, não existem apóstolos modernos, porque, estritamente falando, é necessário que o próprio Cristo tenha os chamado, o próprio Cristo tenha se revelado a eles, é necessário que Cristo tenha se revelado a eles ressurreto, vencedor. Mas e Paulo? Paulo, então, no caminho para Damasco, teve um encontro com Jesus. E é interessante que Paulo não chama por Jesus. Paulo quer acusar quem crê em Jesus. Quem chama Paulo, irmãos? Paulo, não sei se a voz era essa, né? Paulo. Quem fala comigo? Eu sou Jesus. A quem persegues. E aqui, irmãos, neste evento teofânico, não se trata de uma visão. E aqui a gente precisa fazer uma distinção teológica. João, na ilha de Patmos, teve uma visão. Algo que só ele viu. João estava na ilha de Patmos. Tudo bem que ali era um refúgio, ele estava sozinho ali. Mas se tivessem mais pessoas ali, só ele teria aquela visão. Ninguém mais saberia o que João viu, o que Deus revelou a ele. Mas, no caso de Paulo, não trata-se de uma visão, mas de uma aparição de Jesus. Geral estava procurando. O povo viu a luz, o povo ouviu a voz. Então Jesus apareceu a Paulo. E naquele momento Jesus chama Paulo. E Jesus começa a tratar com Paulo. A partir daí, irmãos, a gente vai ver o relacionamento de Jesus com Paulo, inclusive por meio de visões. Porque Jesus já apareceu para ele pessoalmente, como aqui no monte, chamando os 12. Como lá, na escolha de Matias, o Espírito Santo definindo quem seria o substituto de Judas, o traidor. Jesus aparece e diz: vem, agora você é meu. Deixa o homem cego. E depois Jesus tira as escamas do olho de Paulo. E Paulo então compreende ser uma nova criatura, uma nova missão. Paulo é feito enviado por Deus às nações. Ai, mas que belo isso. É interessante como tudo faz sentido, irmãos. Não existe fio solto na palavra de Deus. E aí a gente vê a formação do colégio apostólico, destes que falam em nome de Jesus, destes que têm em sua palavra reconhecidamente a palavra de Deus. Porque lhes foi outorgado poder para isso. Mas se existe o estrito senso do termo apóstolo, deve existir também o sentido amplo. Mas como assim, pastor? Irmãos, eu não sei se você ou leu rápido, ou leu e não percebeu, que existem pessoas que não fazem parte desse conjunto aqui, que também foram chamados de apóstolos. Quer uma pessoa famosa? Eu pus um hominho ali anunciando. Olha o que Atos capítulo 14 diz. Eu coloquei aqui para a gente agilizar. Romeu, hoje eu vou ler por você. Cadê o Romeu? Hoje eu vou ler por você. Atos 14 diz assim: porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão. E o texto continua. Espera aí. Paulo a gente já identificou aqui como fazendo parte do colégio apostólico. O apostolado de Paulo é direcionado em ambos os sentidos, como dos 12, dos 13, melhor dizendo. Dos 12, porque eu vou excluir o carioca, os cariotas. Mas o que fazer com o texto sagrado, com o que Lucas está registrando aqui? Que os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, eles se revoltaram contra aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos compreender que o mesmo termo, e é exatamente o mesmo termo grego, é utilizado com sentidos diferentes. Por isso que nós precisamos nos ater à semântica da palavra. Quando o apóstolo se refere estritamente falando, e quando o apóstolo, o uso comum da palavra, pode referir-se a algo um pouco mais amplo, não necessariamente ao sentido estrito como nós vimos aqui. Barnabé, quem foi Barnabé, irmãos? Barnabé estava com Jesus nesse momento aqui? Não, ele se converteu depois. Homem piedoso,
homem generoso, alguém que doou-se à obra missionária. Nós veremos Barnabé como um grande companheiro de Paulo em viagens missionárias, como um mecanismo de reconciliação de Paulo com o seu parente. Nós veremos Barnabé exortando a igreja com a autoridade do Espírito Santo. E aqui Barnabé é chamado de apóstolo. Mas o termo apóstolos em Atos, aqui neste momento, não refere-se ao sentido estrito da palavra apóstolo, porque Barnabé não preenche os requisitos para o apostolado enquanto função estrita. Apóstolo significa enviado. E neste sentido, Barnabé foi enviado por Deus como eu e você o somos. A grande comissão nos diz isso. Ide, pregai o evangelho. Os missionários são enviados por Deus. É como se nesse momento Lucas fizesse menção a ambos, Paulo e Barnabé, não referindo-se a eles no sentido do colégio apostólico, mas daqueles que foram enviados pela igreja para o anúncio do evangelho aos gentios. E é esta a função de Barnabé: pregar o evangelho aos gentios. Então, quando a Bíblia faz menção a Barnabé como sendo apóstolo, é no sentido de ser enviado por Deus para pregar o evangelho. Mas isso não dá a Barnabé o poder de ser considerado, e os efeitos disso, um apóstolo de Jesus no sentido mais estrito. Aqui agora para fazer um ponto. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Ficou claro isso, irmãos? Quem aqui já tinha lido esse texto e ficou se perguntando? Nossa, eu subestimei os irmãos. Que bom. Então é isso que está acontecendo aqui. Barnabé é chamado de apóstolo no sentido mais amplo. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que é aquele que é enviado em nome de Deus porque nós cremos. Jesus nos comissionou para ir e pregar o evangelho às pessoas, a todas as nações, batizando, discipulando. Então, nesse sentido, o termo poderia ser aplicado a nós como o exercício do apostolado. Eu fui enviado por Deus, para a glória de Deus. Eu falo, e aí eu não tenho poder como nova revelação. E é esse o ponto. Barnabé não tinha. Barnabé pregava aquilo que aprendeu dos apóstolos. Uma mensagem que não recebeu diretamente de Cristo, mas recebeu dos signatários de Cristo, daqueles que tiveram o seu poder apostólico outorgado pelo próprio Cristo. Então, nesse sentido mais amplo, nós poderíamos dizer que todos os que são enviados à pregação do Evangelho poderiam ser chamados de apóstolos. Mas por que isso não é prudente? Por que isso não é usual? Porque existe, irmãos, uma usurpação do estrito senso do termo apóstolos. Hoje é muito comum líderes religiosos se autodenominarem apóstolos. Apóstolo isso, apóstolo aquilo. Se apóstolos referisse a alguém enviado por Deus para pregar o evangelho, ok. Mas sabe qual é o problema? Não é. Via de regra, não quero generalizar, mas via de regra, a compreensão que esses religiosos têm do seu ofício equipara-se àqueles. E, portanto, eles recebem novas revelações de Deus, eles recebem novos ensinamentos que complementam aquilo que a Bíblia diz. É um pouco daquilo que a gente viu acontecendo com os fariseus na criação do Talmud, lembra-se? Eles tentaram legislar sobre a lei, produzindo no seu esforço algo que não partiu de Deus. Então é por isso que quando nós dizemos que não existe apóstolo moderno, nós nos referimos ao termo estrito. Apóstolo enquanto sendo enviado pessoalmente, chamado pessoalmente por Jesus, sendo ministrado pessoalmente por Jesus na ação de Deus, sendo testemunha ocular do Cristo ressurreto. Fora isso, todos nós, como Barnabé, somos enviados para pregar. Falamos em nome de Deus, falamos para a glória de Deus, mas não temos autoridade apostólica para construir a palavra de Deus como algo novo para as gerações. Ditas estas coisas, nós podemos então partir para a nossa conclusão
E eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles, a partir do texto que nós lemos, eu gostaria de destacar, irmãos, a compaixão de Jesus para com o sofrimento daquelas pessoas. Como já antecipei na exposição, talvez a saída mais óbvia ali fosse de se retirar. Não há condições de segurança para o exercício do meu ministério. Então, Jesus estaria, por conta disso, justificado, porque olha só, as pessoas não conseguem manter o distanciamento necessário para que eu possa curar as pessoas, para que eu possa falar com elas. Mas, diferentemente disso, Jesus, ele apresenta uma solução para a demanda que era urgente daquelas pessoas, porque ele se compadeceu do sofrimento delas. É interessante, irmãos, nós percebermos a sensibilidade de Jesus. Jesus é Deus, mas apesar de ser Deus, ele foi naquele momento ali 100% homem, e externava sentimentos como eu e você. É interessante perceber quando Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, e Lázaro já havia batido as botas. E aí Jesus sabia, ele já tinha antecipado para os discípulos: fiquem tranquilos, essa enfermidade não é para a morte, isso aí é para provar o poder de Deus. Então Jesus sabia, ele só dorme, mas ele estava morto. Mas é interessante que quando Jesus chegou lá, ouviu o choro, o luto daquelas pessoas, a reação de Jesus, a compaixão de Jesus é externada e registrada como: Jesus chora. Jesus chora. Uma expressão bela de um Deus que se compadece da sua criação. E aqui, irmãos, Jesus demonstra a sua compaixão para com o sofrimento humano. O segundo ponto, já antecipamos: não existem atualmente apóstolos no sentido estrito, porque, e Paulo faz menção disso quando ele diz que ele foi o 13º e último que Cristo se revelou pessoalmente para chamá-lo. Então ali estava encerrado o colégio apostólico, ali Jesus encerrou a autoridade de trazer a sua palavra. Terceiro lugar, os apóstolos constituem os fundamentos da igreja. Irmãos, imagine como seria se a sucessão apostólica, como advogam alguns, permanecesse e cada dia houvesse uma nova revelação. Como há algumas de determinados cantos, ideologias, que inclusive contradizem a própria palavra de Deus revelada. Então, Jesus encerra o colégio apostólico para fundar naqueles 12, aí eu estou nos 13, incluindo Paulo ali, a palavra de Deus revelada. E aí, quando nós olhamos para o livro de Atos, que segue na sequência, nós veremos isso na prática, porque o texto nos diz que e perseveraram. Aqui a menção é a igreja primitiva. Jesus havia morrido, ressuscitado, ido para o céu, enviado o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, coisas grandiosas aconteciam. E como era a vida desses novos crentes? Diz-nos o texto que eles perseveraram. Falamos disso ontem, aqui na vigília. Hoje, depois da meia-noite, sei lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A última fonte da revelação de Deus se deu por aquilo que ele revelou pessoalmente a esse grupo seleto que partilhou da sua mesa, onde ele se revelou, mais Paulo, o último deles. E Paulo refere-se a si mesmo como não fazendo parte dos 12. Irmãos, eu sou outra coisa, apóstolo como eles, mas com uma designação diferente, num outro tempo, com uma nova missão. E a igreja foi então construída neste pilar, onde Deus estabelece autoridades que falam em nome dele. Estes têm uma procuração para falar em meu nome. A gente não vê isso depois dos apóstolos. E os apóstolos, irmãos, vão morrendo. Pouco tempo depois, já morre um decapitado, perseguido por neto. O que eles fazem? Vamos escolher outro. A gente precisa de... Não. Eles vão morrendo sucessivamente. Cai um, cai outro. É crucificado, degolado, estripado.
tacar fogo, e eles vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. João está abandonado, morre também. Encerra-se o ministério apostólico, estritamente falando, porque toda a verdade de Deus foi revelada. E o que acontece após isso, após o período apostólico, vem a patrística, os pais da igreja, que foram testemunhas, que conheciam os apóstolos, eles fundavam, e é interessante, irmãos, como Paulo fez muito isso. Paulo ia para os lugares, fundava uma igreja e fazia o que nessa igreja? Estabelecia uma liderança. Como quem diz, eu vou passar, mas a igreja precisa continuar. Eram eleitos presbíteros, aqueles que estariam regendo a igreja, continuando a obra da igreja, mas não falariam em nome de Deus com novas revelações, mas na doutrina dos apóstolos. Perceba como Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz menção exatamente disso. Tudo o que for diferente daquilo que nós já lhe anunciamos deve ser considerado maldito. Por quê? A doutrina dos apóstolos é suficiente. Então, irmãos, nós percebemos como Jesus, neste contexto, chama esse pequeno grupo. E aqui, irmãos, chama um grupo de improváveis. Improváveis. Porque Jesus transforma o improvável em realidade para demonstrar a sua força e a sua soberania frente ao entendimento e compreensão humana. Eu fico imaginando como seria mais fácil, entre aspas, se Jesus tivesse se utilizado de grandes pensadores gregos daquele tempo, pessoas eloquentes, na história, na escola de Atenas, atenienses fundados em boa homilética retórica, que eram capazes de convencer as pessoas acerca daquilo que eles tensionavam. Havia, por exemplo, os sofistas. Os sofistas eram contratados por alguém para levar uma mensagem. Ele era tão, mas tão robustamente capaz retoricamente, que ele convencia os seus ouvintes acerca de algo, ainda que não fosse verdade. Os sofismas são, na verdade, aquilo que é produto do trabalho do sofista, que é uma mentira travestida de verdade. Tem cara de verdade, tem cheiro de verdade, apela para os sentimentos como se fosse verdade, mas é mentira. Mas sabe o que Jesus faz? Ele está passando pelo mar na Galileia, tem dois brucutu ali, desengastalhando as redes, pessoas iletradas, pobres, e Jesus diz, vem comigo. Aí Jesus anda mais um pouco, tem uma pessoa marginalizada pela religião do seu tempo, e porque também normalmente cometiam delitos, pecados em roubar as pessoas. Roubar não seria a melhor definição. Furtar, usurpar o bem das pessoas no exercício do seu trabalho, como eram os cobradores de impostos. Jesus chama esse improvável Levi ali, chamado Mateus, vem e segue. E Jesus vai chamar, e é interessante que no texto, Jesus faz menção, verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, o qual deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Irmãos, Jesus, aqui, a narrativa de Marcos, está dando uma floreada para dizer que aqueles homens eram iracundos, de pavio curto, pessoas em tese não qualificadas ao convencimento das outras. Jesus muda até o nome deles, filhos do trovão, que aí pensa, né? Um pregador pentecostal. Não, era de temperamento difícil. A gente vai ver, por exemplo, Simão, Zelote. Irmãos, a gente percebe que era improvável. Paulo, perseguidor da igreja, tanto que depois precisa de Barnabé, para Barnabé fazer o meio de campo, né? Irmão, é o Paulo, mas eu sou testemunha, ele está diferente. Porque o povo estava pensando, como assim, Paulo está vindo aqui, ele vai, perseguir a gente, não é esse aí que perseguiu os cristãos? Que sobre as suas mãos consta o sangue dos nossos irmãos? Era improvável que isso acontecesse. E a escolha soberana de Jesus recai sobre os improváveis. A missão de anunciar o Evangelho era uma missão que os anjos desejavam ter. E Deus designou isso à igreja, a mim e a você. O avanço do Evangelho não está posto nas nossas qualificações pessoais, mas no poder de Deus que opera em corações que são totalmente livres.
Sabe, irmãos, eu quero encerrar com esta chamada aqui, já meio que anunciando aqui o nosso culto de hoje à noite. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. E não por ser quem somos, mas pela filiação que recebemos em Cristo Jesus. Aqueles improváveis fizeram com que o testemunho de Jesus Cristo chegasse ao Brasil, que na Bíblia é chamado de os confins da terra. Já parou para pensar nisso? Alguns dizem que o Brasil é o fim do mundo. Errado não está. Aos confins da terra. Jesus começa citando da grande comissão, um mundo conhecido, e ele vai ampliando, depois o resto ele diz, até os confins da terra, até o Brasil. Aqueles homens improváveis, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e entrega, foram instrumentos de Deus, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Para que hoje eu e você tivéssemos a certeza de que se a nossa saúde faltar amanhã, para que se acontecerem grandes calamidades, como tem acontecido, para que se coisas terríveis acontecessem, não haveria necessidade de desespero, porque nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Que Ele nos ajude, irmãos, a entendermos esta nossa vocação, esse nosso chamado, para falar do amor de Deus às pessoas. Quero encerrar orando, clamando a Deus, para que Ele nos ajude a sermos, como Barnabé, alguém que entendeu que é necessário avançar, se entregar, fazer a obra de Deus, como pessoas que foram, na ação do Espírito Santo, chamadas a um relacionamento, separados como um povo, mas não como qualquer povo, um povo santo, separado, um povo exclusivo, de propriedade de Deus, que tem uma razão de existir, anunciar as boas novas do Evangelho. Que Deus nos ajude. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor realiza obras grandiosas, desde sempre cuidando de nós, e na sua soberana vontade, ó Deus, escolhendo aqueles que o Senhor mesmo comissionou e enviou. Obrigado, Deus, pela vida daqueles que se dedicaram, ó Deus, ali naquele contexto, no primeiro século, plantando as bases daquilo que hoje chamaríamos de igreja. Obrigado, Deus, pela fidelidade daqueles homens, que apesar de serem falhos, ó Deus, os seus corações eram totalmente do Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje fazemos parte deste povo separado, deste povo que é teu. Nós pertencemos a essa exclusividade do Senhor. Nós te agradecemos por isso. Ao tempo que também pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos, ó Deus, exercendo a nossa missão como igreja, como povo aqui na terra, anunciando o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. Em nome dele, o nosso Senhor, é que oramos. Amém.